Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos, né? E todos das suas famílias, né? Amém, né? E vamos continuar aqui com a nossa caminhada, né? A nossa meditação diária. Estamos vendo o que mesmo? Estamos vendo aqui as intervenções, né? Que o Criador tomou, as decisões e as intervenções que ele tomou para não deixar que a serpente tomasse de conta, né, do governo que o homem e a mulher colocaram na mão da serpente, não é isso? Mas nós vamos ver agora aqui uma intervenção interessante, né, irmãos? Porque, na verdade, teve um período que o Altíssimo desistiu da humanidade, né? Não foi só no dilúvio, não. Porque no dilúvio, ele desistiu da humanidade, destruiu, né? E levantou Noé, não é isso? Então nós vamos ver aqui que tem um período aqui, em Gênesis, que o Altíssimo desistiu, entregou o governo, não totalmente, mas uma boa parte do governo para a serpente. Aí nós vamos ver aqui o que aconteceu. Todos nós sabemos o que aconteceu, mas nós vamos repisar e vamos consolidar os nossos ensinamentos, né? Os ensinamentos da palavra, né? E isso está contido aqui no capítulo 11 de Gênesis, não é isso? Que fala sobre a confusão das línguas, não é isso? A construção daquela torre e a confusão das línguas. Então nós vamos ver aqui o seguinte, no capítulo 11, versículo 1, está escrito assim, ó, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, né? Todo mundo falava a mesma língua, a mesma fala, então era fácil a comunicação, né? Era fácil. Aí o que aconteceu? Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha aí o intento deles, né? Falavam a mesma língua, tinham unidade então, né? E aí o intento deles era o quê? Fazer uma torre, uma grande cidade, para que eles não se espalhassem pela face da terra. Exatamente o contrário, né, daquilo que o Altíssimo tinha feito com Noé, né, aquele pacto que ele tinha feito com Noé, para que os descendentes de Noé se espalhassem pela terra. Aí o povo, aí os descendentes deles aqui nessa época, disseram, não vamos nos espalhar não, nós vamos nos concentrar aqui para que a gente exatamente não se espalhe sobre a terra. Não é isso? Então o Senhor Deus, né, vendo aquilo, né, aí então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, né? Então o que acontece? Na verdade eles já tinham quebrado o concerto, né, de Deus, concerto que o Deus fez com Noé, e agora que eles estão quebrando mesmo, né?
Então quebraram o concerto, não obedeceram. Aí a gente está vendo aqui o que aconteceu. Aí ele diz assim no versículo 7: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Né? Então foi uma intervenção que Deus fez para fazer com que eles cumprissem o que Deus queria que eles fizessem, que era se espalhar pela face da terra. Não é isso? E aí o que aconteceu com essa confusão das línguas? O que aconteceu mesmo? Então Deus tirou a unidade deles, né? Confundiu as línguas, confundiu a fala, um não entendia o que o outro estava falando, e aí eles acabaram por se separarem, né? Cada um criou a sua língua, cada um se espalhou por onde ele queria se espalhar, e aí se formaram então as nações, né? As etnias, né? As aldeias, né? As línguas que estão aí, né? Não sei quantas línguas existem, né? Então a formação, o início da formação é isso tudo aí. Mas a confusão da língua, essa intervenção que Deus fez, durou mais ou menos 420 anos, aliás, 320 anos mais ou menos, né? Da Torre de Babel até ele levantar Abraão, foram mais ou menos 320 anos, né? Certo? Nesse período, aconteceram, com essa confusão da língua, aconteceu um monte de coisa. O que foi que aconteceu? O principal é que Deus desistiu da humanidade. Não, eles querem ser governados pela serpente, então eu vou deixar. Né? Vou entregar eles para a serpente. Foi exatamente isso que Deus fez. Durante 300 e poucos anos, o Altíssimo entregou a humanidade para a serpente. Né? E aí nós sabemos mais ou menos o que foi que aconteceu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá a ideia do que aconteceu aqui. Vamos ler aqui um pedaço. No capítulo 2, né, de Romanos, e no versículo... Aliás, no Romanos 1, versículo 21, nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Que Deus entregou, certo? Vocês querem ser governados pela serpente, então fica aí com ela, certo? Porque já tinha acontecido isso, né? Aconteceu aí a questão da Babel, e antes tinha aparecido uma pessoa chamada Nimrod, que foi exatamente o líder de todas essas coisas aí. Foi ele quem liderou essa, né, rebeldia contra o Altíssimo. Então o que aconteceu? Vamos ver aqui o capítulo 1, 21 de Romanos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha aí. Né? O que aconteceu? Houve um escurecimento do seu coração, né? Aí, olha lá, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então Deus colocou loucura, né, no coração de todos eles. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Porque a mente deles agora era a mente da serpente, então o que a serpente fez? Não, eles vão adorar agora o que eu quiser. Né? E aí apareceu a idolatria de uma forma tão terrível quanto exatamente a gente vê aí na história de toda a humanidade, né? Todas as nações cheias de ídolos, né?
cheias de mitologias, de mitos e de coisa que o valha. E nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua com o que aconteceu nesses 320 anos, segundo o relato aqui de Romanos 1. Paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus, e amém.